Não é em vão que muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de dizer não, de se posicionar ou de colocar limites quando é necessário em todas as relações sociais. É porque muitas vezes gera um certo desconforto, um certo mal-estar. Muitas pessoas se sentem culpadas quando dizem não, ou ficam com medo de perder a boa convivência com a pessoa, ficam com medo de não serem aceitas, não serem amadas, de serem rejeitadas, em outras palavras. Mas é bem importante que a gente entenda que a pessoa que nunca coloca limites, nunca diz não, está sempre dizendo sim para o mundo externo, sempre para as outras pessoas. E por consequência, isso nunca vai funcionar. Isso nunca vai dar certo em nenhuma relação, porque aí a pessoa está se anulando. E a partir do momento que ela começa a se anular, o problema já está acontecendo. Em algum momento ela vai perder, seja um relacionamento ou até uma amizade, porque ela já diz não para ela o tempo todo. Então a gente precisa ter um meio termo. Vai ter momentos que você vai dizer sim, porque isso também faz parte, porém vão ter momentos que você vai precisar dizer não, para que você diga sim para você. Você também precisa se priorizar em todas as áreas da sua vida. Senão, em algum momento, alguma coisa vai dar errado. Só que o foco do vídeo de hoje é como que falamos não. É a forma que se posicionamos ou que muitas vezes colocamos limites, porque isso vai fazer a diferença. Eu penso que a questão não é o que você vai falar, mas sim como você vai falar. Então, se dizer não por si só já é complicado em alguns casos, em alguns momentos, a outra pessoa pode sim se sentir afetada de alguma forma. Então, que pelo menos a gente tenha esse cuidado ao falar não. Eu sei que aqui gera divergência para a opinião de muitas pessoas, mas qual que é a ideia dessa situação? A ideia do vídeo de falar não de uma forma mais assertiva é que muitas pessoas, por não conseguirem dizer não de uma forma mais gentil, com mais cuidado, acabam rompendo algumas relações, às vezes até de amizades, às vezes até no trabalho, ou outras relações mais próximas, como uma relação amorosa, às vezes uma relação familiar, só porque às vezes não colocou não, vírgula e uma palavra de gentileza logo após. E não custa, às vezes, a gente pensar na forma em que a gente vai falar esse não. Porque, embora muitas pessoas tenham dificuldade de aprender a dizer não por motivos muito semelhantes ao que eu citei no início, então vale cada um avaliar isso, né? Quais são os seus motivos, quais são os teus receios, porque a gente vai precisar aprender a lidar com o desconforto. Às vezes é necessário dizer não mesmo se sentindo culpado, mas a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, porque senão em algum momento vai dar errado de qualquer forma. Mas aí tem pessoas que aprendem a dizer não, se sentem mais à vontade para fazer esse movimento e aí começam a dizer não de qualquer jeito e às vezes de uma forma agressiva, de uma forma que vai soar como agressivo. Então, até que ponto a gente tem que estragar as nossas relações sociais pela falta de cuidado, pela falta de zelo e de gentileza em que vai ser dito esse não, porque também não é sair de um extremo para o outro. A pessoa só dizia sim, aí ela aprende a dizer não, aí ela começa a dizer não para tudo, sem ponderar que em alguns momentos a gente também vai precisar dizer sim para as pessoas, pelo menos para as pessoas que são importantes na nossa vida. Então, por exemplo, às vezes um amigo te convidou para fazer alguma coisa,
Mas naquele dia você já tinha planejado fazer algo você com você mesmo. O teu compromisso era você com você. Algo que você precisava e, enfim, é um desejo seu, não importa o que seja, mas você já se priorizou. Então você vai, obviamente, dizer não para essa pessoa, mesmo que você goste da companhia da pessoa. Mas aí que tá, como que você vai falar não? Você apenas vai falar não e pronto, acabou? E a pessoa que lide com a forma que você disse não? Ou você vai pelo menos falar não, hoje, infelizmente eu não posso, já tenho um compromisso, vamos marcar para um outro dia? Que tal semana que vem, tal dia, tal horário, o que você acha? Então perceba que o não foi dito, mas provavelmente o outro recebeu de uma forma mais harmônica e não de uma forma que pode soar rude. Porque se a pessoa te procurou para alguma coisa, te fez um convite informal ou até formal, é porque provavelmente a pessoa gosta da sua companhia, porque pode ser que a pessoa aprecie estar com você. Então, por que não dizer um não de uma forma mais gentil, mais suave, né? Nesse exemplo mais informal, até já deixando um outro compromisso marcado. Porque aí a pessoa muitas vezes vai receber de uma forma melhor. Claro que tem pessoas que acabam sendo muito invasivas, por isso que cada caso é um caso e também precisa ser analisado separadamente. Mas é importante você avaliar cada contexto, porque se são pessoas importantes para você, ainda maior deve ser esse cuidado. Não custa a gente colocar palavras mágicas de gentileza que apenas soe melhor. Porque a pergunta é, para que você vai correr o risco de deixar o outro chateado? Claro que cada um vai ter que lidar com as emoções. E aí, no caso de uma pessoa ser muito invasiva, aí você vai ter que colocar limites. E talvez, em algum momento, você vai ter que falar um não mais ríspido. E isso pode acontecer. Ninguém está livre disso. Infelizmente, tem pessoas que são muito invasivas, não entendem os seus limites. Às vezes, uma pessoa que nem tem amizade contigo e começa a ser invasiva, falar coisas inapropriadas. Então, a gente precisa avaliar a situação, que pessoa que é, qual é o contexto para dizer um não. Muitas vezes direto, às vezes vai ser necessário, mas que seja assertivo a depender do contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante a gente pensar em falar um não adequado a cada momento, a cada situação. A educação, a gentileza, penso eu que cabe em todos os momentos. Às vezes até com uma pessoa na rua, um vendedor que vem e tem vendedores que talvez numa ânsia de vender, no meu ponto de vista, são muito invasivos. Então eu normalmente falo não, obrigado, hoje não, e vou saindo, vou me retirando, porque eu já cansei. No passado, quando eu também tinha uma certa dificuldade de dizer não, perder muito tempo com esse tipo de situação. Então eu perdia o meu tempo e fazia a pessoa perder o tempo dela também, porque era algo que eu não queria comprar, nem queria ouvir a proposta da pessoa, mas ficava ali perdendo tempo pelo medo, pelo receio de cortar, de dizer não. Então isso hoje é muito fácil para mim. Em qualquer ambiente que eu vá, que eu não me interesse por aquele produto, é não, obrigado e é isso. Eu realmente não fico emendando o assunto. Então a gente também tem que ponderar isso, porque tem pessoas sim que acabam se tornando invasivas, não só no mundo das vendas, mas às vezes pessoas próximas. Então os limites vão ser necessários, mas a questão é como que você vai expressar. No momento de raiva nunca é o caminho, então a gente precisa às vezes de um tempo para pensar como que você vai se posicionar ou falar não, principalmente no trabalho, né, que é dia a dia, às vezes tem estresse acontecendo, às vezes você já está sobrecarregado,
Então, como que você vai falar isso de uma forma que soe com gentileza, né, com cuidado que é importante e necessário ter com as outras pessoas. Um ambiente de trabalho é um lugar mais racional, mas isso também pode acontecer, né, no ambiente familiar e em relacionamentos. Acontece muito. Às vezes a pessoa, sei lá, quer sair em um determinado lugar, o outro quer sair em outro, quer comer uma coisa diferente do que o outro quer. Então, às vezes são gostos diferentes, prioridades diferentes, mas aí cabe um ponto de equilíbrio, um combinado entre as pessoas. Porque aí tem pessoas que, pelo medo de perder o outro, começa a dizer sim o tempo todo, e aí a pessoa se anula lá na frente, e isso nunca dá certo. Então, por que não um combinado? Olha, hoje eu não gostaria de fazer isso. Que tal fazer outra coisa? Ou então hoje vamos fazer tal coisa, mas na outra semana vamos fazer o que eu quero também. Então, né, cada um vai agradando. Às vezes a pessoa vai ter que ceder, isso faz parte, né? Mas então que o outro também vai ter que ceder em algum momento. Porque aí vai gerando um equilíbrio entre os dois dentro da relação. Às vezes um cede, às vezes é o outro que cede. Mas não dá só para um ceder. Então, às vezes, você vai precisar dizer não para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer ter por perto, para que você também diga sim para você. Isso soa como um autorrespeito, autoestima, autocuidado. Então, é bem importante você saber dizer não, mas com assertividade. Não custa falar com gentileza. Às vezes vai custar 2, 3 segundos a mais, porque, por exemplo, você vai dizer: olha, infelizmente hoje não vai dar, deixamos para outro dia. Alguns segundinhos a mais, mas pelo menos soa com mais leveza. Claro que você vai fazer a sua parte. Se a outra pessoa não entender, aí já é uma questão da outra pessoa. A tua parte você fez. Porque se você falou não com gentileza, aí é a pessoa que precisa lidar com as emoções dela, ou seja, né, seja o que for que ela precise lidar. Mas, por exemplo, se a pessoa for agressiva com você, devido a um não que você disse, você não precisa devolver na mesma agressividade. Você pode continuar se posicionando com respeito, com gentileza, com educação. Porque aí é um posicionamento equivocado da outra pessoa. E aí isso é com ela. Claro, né, de novo, cada contexto é um contexto, cada caso é um caso. E aqui eu tenho que falar de forma generalizada, porque não tem como pontuar ou se fixar num exemplo específico. Então, obviamente que eu estou falando de forma geral e aí você vai adaptando do seu jeito. Bom, a proposta do vídeo então era que você pense nas formas que você vai dizer os seus nãos na vida, para que as suas relações também sejam funcionais, sejam bons relacionamentos. E só um detalhe que muitas pessoas acabam falando ou trazendo nesses momentos em que a gente fala ou toca nesse assunto sobre dizer não, é uma certa comparação da nossa cultura aqui no Brasil com culturas de quem mora no exterior. Países da Europa, nos Estados Unidos, porque lá eles realmente têm uma forma diferente de lidar com o não. Normalmente é só não e ponto, acabou por ali. E lá, de fato, as pessoas estão habituadas com essa forma de dizer não, sem maiores explicações, sem essa vírgula que eu coloquei aqui. Só que a gente está falando de uma outra cultura, de pessoas que nascem lá e crescem já habituadas a esse sistema, essa forma de dizer não. Para quem mora no exterior, até acha estranha a forma como nós agimos aqui, que muitas vezes é esse não e dando alguma explicação. Tem pessoas que às vezes até inventam coisas para dizer um não. Mas a proposta do vídeo não é essa, é que você não precisa abrir a sua vida ou ficar se explicando o tempo todo, mas
Se na nossa cultura isso não soa muito bem, eu penso que a gente precisa se adequar a isso, né? Quem mora no Brasil, aqui funciona assim. Então, de uma forma popular, não pega bem dizer um não, assim como é comparado com o exterior, porque lá para eles funciona. Mas para nós não funciona muito bem, então aí é uma escolha de dizer esse não seco, como eles fazem lá fora, mas lembrando, aqui é uma outra cultura, e aí lidar com as consequências, porque dificilmente vai soar bem um não muito ríspido, muito incisivo, muito rígido o tempo todo, ainda mais dependendo do contexto, né? Se é algo mais informal, eu dei o exemplo de um amigo antes convidando para sair. Para que vai se dizer um não seco? Porque aqui não funciona muito bem. Então, eu penso que quando a gente está indo contra uma cultura que já está bem estabelecida e dificilmente vai ser modificada, é como se a gente estivesse remando contra a maré. Porque se não soa bem, de alguma forma as relações sociais elas vão se perdendo, vão se estragando, e às vezes é simplesmente pela forma como a gente fala, como a gente se comunica. Então eu penso que cada cultura é uma cultura, cada país tem seu jeito, tem os seus próprios hábitos. Dentro de um mesmo país, a depender de um estado para o outro, já muda também esse cenário. Então a gente tem que entender aonde a gente está, aonde que a gente convive, como que funciona a cultura desse local. E aí também se adequar a isso, não se anulando de forma alguma. O tema do vídeo é justamente como dizer não de uma forma mais assertiva. Então existe essa vírgula e a gente precisa pensar, né, aonde que a gente convive para dizer um não que soe bem e para que as nossas relações sociais sejam mais harmoniosas, porque é importante, já que convivemos em sociedade. Se você concorda ou discorda, quiser deixar nos comentários, podemos falar mais sobre isso. Até o próximo vídeo.